Existem 4 tipos. Primeiro, reforçamento diferencial de outros comportamentos, reforçamento diferencial de baixas taxas, reforçamento de comportamento incompatível e o reforçamento de comportamento alternativo. Mas todos esses conhecidos como DRO, DRL, DRI, DRA. Mais uma vez, se você é AT, se você é aplicador, você fala que você tem um curso de introdutório de aba, seu supervisor ele só vai falar, aqui nós vamos fazer um DRA, se vira, tá? Aqui nós vamos fazer agora um DRO, faz um DRO de intervalo de 30 minutos, e aí você tem que saber o que é um DRO, tá? E aí você tem que saber o que é um DRI, um DRL, um DRA. Ó, pensei agora da gente fazer um DRL, vamos saber o que são essas questões aqui. Esse exemplo que a gente passou foi o DRL. Baixas taxas, eu ainda permito que ele vacile ou que ele tenha alguns comportamentos inadequados, uma frequência muito baixa, mas aí mesmo assim ele tem acesso ao reforçador, tá? Isso daí pode ser também para aqueles pacientes que querem dar aquela voltinha. Pode não ser, o reforçamento diferencial pode não ser baseado na função do comportamento, contudo, quando utilizado o reforçador funcional, lembra que eu falei? A aula de hoje vocês vão ver um monte de coisa de reforçador funcional, não sei o que funcional. Sempre quando a gente falar sobre isso, a gente está falando da análise funcional, da avaliação funcional. Ou seja, se o reforçador funcional, se ele faz o comportamento inadequado para ter atenção, a atenção é o reforçador funcional. Se ele faz para se esquivar da atividade, fuga de demanda, seu comportamento de fuga de demanda, retirada da atividade é o reforçador funcional. Então, a gente tem que utilizar, se eu conseguir fazer a minha avaliação e definir qual que é o reforçador funcional, aqui, perfeito. Os 5 minutos do Tommy, talvez não fosse um reforçador funcional, mas era um reforçador, tá? Ele não estava conversando para ele ganhar tempo. Às vezes ele estava conversando ali para ter a atenção do fulano, para se esquivar da atividade e tal. Não era o reforçador funcional, mas deu certo. Agora, eu poderia também utilizar, se fosse por atenção, reforçador funcional. Se em 50 minutos ele conversasse até 3 vezes, no final o professor sentaria com ele e jogaria um jogo. Faria alguma coisa só com o Tom, tá? Isso se fosse para atenção. Isso é reforçador funcional, tá? Foi utilizado desde o começo da década de 70. Então, antes de surgirem as avaliações funcionais. Por isso que eu falei, se utilizar o reforçador funcional é sensacional, mas se você não souber, você pode utilizar um reforçador arbitrário que também você tem uma excelente resposta com relação a isso. Funciona por meio combinado de reforçamento e extinção. Por que reforçamento e extinção? Lembra porque eu mandei a figura do Oli para vocês? Reforçar só o Oli e todos os outros ali eu vou extinguir. Todos os outros ali eu não vou dar atenção, todos os outros ali eu não vou consequenciar. Somente vou consequenciar quando aparecer o Oli. Primeiro que a gente vai ver é o reforçamento diferencial de outros comportamentos, conhecidos como DRO. Lembrei. Reforçamento diferencial, o DRO, de outros comportamentos, também é conhecido como reforçamento diferencial de resposta zero, tá? Porque aqui eu não permito que a criança faça nada. No Tommy ele tinha 3 conversas. Se eu fosse aplicar o DRO, seria 0 conversas, tá? É também conhecido como reforçamento diferencial de resposta zero. É um esquema de reforçamento em que o reforçador é apresentado somente se uma resposta não ocorrer. O nome dos outros comportamentos está relacionado porque, ao liberar o reforço após um período que o comportamento problema não é apresentado, necessariamente acabamos por reforçar outros comportamentos que são emitidos. Então, ou seja, se a criança está lá, eu defini que em 30 minutos, se ela não se batesse, ela receberia algum reforçador. Passou 30 minutos, quando eu vou entregar o reforçador, eu estou reforçando alguma outra coisa que ela está fazendo. Então, por isso que é reforçamento de outros comportamentos. Estou reforçando alguma outra resposta, que não aquela de se bater, tá? Então, eu vou definir um intervalo em que ela não vai apresentar o comportamento problema. Passou aquele intervalo, aí eu vou e reforço,
tá? Defino, passou, vou lá e reforço. Quando eu vou entregar o reforçador, necessariamente eu estou reforçando outra coisa. Ou ela está sentada, ou ela está fazendo, sei lá, brincando com a criança, ou ela está fazendo atividade, ou ela tá fazendo alguma outra coisa, mas ela não está beliscando, ela não está batendo a cabeça, ela não fez aquilo dentro daquele período lá que eu defini. Dá um exemplo